Modelo de família. Nós vamos discutir hoje qual o modelo de família e o que isso está implicando, como está no centro de certas brigas, né? Porque a horda pós-modernista, né? A horda turma do cancelamento e tal, ela quer absolutamente, ela tem um ódio brutal do modelo de família que nós trouxemos do cristianismo, né? E ela quer destruir esse modelo de família de qualquer jeito, é o inimigo número um, e tem toda a razão de ser. Se eu tivesse do outro lado, eu também estaria pensando nisso. E a coisa que eu mais gostaria de destruir é esse modelo de família que o cristianismo trouxe. E como é que esse modelo, agora você tem que historiar como é que esse modelo foi construído. Bom, esse modelo tem um pé em Roma, embora Roma não fosse bem assim, mas Roma tinha essa coisa do... Roma cria, ao contrário da Grécia, ela cria... A Grécia é uma sociedade normativa e Roma vai buscando aos poucos o que depois vai se chamar uma heteronormatividade, que em Roma era bastante permissiva com relação à homossexualidade enquanto diversão, e enquanto um homem podia ser ativo, um homossexual ativo, e estaria bem, não mancharia sua honra, ah, mas ele vai buscar cada vez mais, vai buscar modelos de um homem, uma mulher, uma família. E o Evangelho diz isso explicitamente, e o Ocidente mais do que qualquer outra coisa, porque, por exemplo, os etíopes tinham mais de uma mulher. E podiam fazer, não, eles podiam se divorciar. Né? Não é o que está no Evangelho. Eu não sei como é que os calvinistas e luteranos convivem com isso, mas no Evangelho está dito que não. Uma mulher pro resto da vida. Então, dureza das vossas considerações é o divórcio. Jesus disse para não ter divórcio. E a Igreja Católica, que depois vai ser chamada Católica Universal, ela vai ter uma imensa dificuldade de fazer isso com os germânicos. Os germânicos não topam assim. Porque o germânico eles tinham uma vida muito breve e aquela coisa toda. E o cara, em habitações coletivas, o cara pegava a cunhada, pegava o que tivesse na frente. Né? O macho alfa da tribo, eram tribais, era parecido com. Pense com as nossas tribos mais, menos civilizadas eram os germânicos. Né? Os germânicos eram bárbaros mesmo. Então, aí isso vai sendo dobrado até que chega, que a igreja consegue, com aquela regra dos 7 costados, que depois cai para 4 e tal, consegue criar essa figura do casamento mononuclear, e que dá muito certo, que é o modelo de família. Um modelo de família que, claro, ele tem paralelos em várias sociedades, mas esse modelo especificamente ele é um modelo cristão ocidental colocado. Tá, os evangélicos põem os reformados, né? Evangélico, como eu dizer, errada de dizer assim. Os reformados, eles põem o divórcio na mesa. É um problema. Né? Eu considero um erro completo. O divórcio é autoindulgência. Mas, por incrível que pareça, dá certo. Porque também, como se diz, né? O desenvolvimento inglês disso até admitir o divórcio, mas não pode ser uma coisa de trocar no supermercado como a gente faz hoje. Não pode ser aquela coisa de você, eu acho que aquela mulher ali é mais bonita, eu vou casar com ela. Isso é a dureza do vosso coração, não pode. Você pode até se divorciar, mas você tem que ter um motivo justo, a comunidade vai julgar o teu divórcio e vai ser implacável com o julgamento. Não tenha dúvida de que ela vai julgar muito mal. Mais o homem até do que a mulher. Tá, a mulher fica marcada assim, mas o homem que trocar por vontade dele é errado na comunidade cristã. Né? Então, é o modelo de família. Então, nós temos esse modelo de família e temos o outro modelo de família, que é o super alternativo, que primeiro é o do multidivórcio e da mãe solteira. Nos Estados Unidos, eles começaram a incentivar aquele negócio de pagar pensão para mãe solteira e tal, e aquilo afetou principalmente os negros, né? Atingiu principalmente os negros. E hoje você chega de que apenas um em cada 8 negros chega à vida adulta tendo sido criado numa família de pai e mãe. E as pesquisas demonstram claramente que isso cria um desajuste em relação à sociedade, porque a sociedade foi formatada de outra maneira, e isso não vai dar boa coisa, não é bom para a pessoa, não é bom. Então, eu defendo basicamente um modelo de família tradicional, ou seja, defendo que um homem, uma mulher, uma família.
né? Que é um modelo que se seguiu muito bem no Brasil. O Brasil foi muito bem, muito próspero quando teve esse modelo predominante. E existe todas as outras tentativas e essa horda fanática, brutal, totalitária, a turma do cancelamento, que quer porque quer impor outros modelos de família. Agora é contigo. A questão básica é: as pessoas não precisam mais casar. Antigamente a gente conseguia convencer as pessoas a casar porque, olha, se tu não quer pegar uma doença, né, te arriscando por aí com pessoas de péssima reputação e quer ter uma vida sexual, né, tu vai ter que te casar. E as mulheres podiam pressionar, tipo, não, só vou transar contigo se a gente se casar, porque o risco da gravidez era um argumento. Ela queria transar também, né? Mas ela também tinha o medo de engravidar e ter problemas graves por conta disso. E aí, a partir ali dos anos 60, esse trunfo de negociação, aqui eu estou mais pela economia, né? Esse trunfo de negociação se perdeu, e com a questão que foi introduzida do divórcio, da guarda dos filhos, da pensão de alimentos, né, ficou muito mais e o custo de manter um filho hoje, né? Porque o filho tem tantos direitos, se criou tantos direitos para a criança, que se tornou um custo. Nossa, você criar um filho, não há dinheiro que pague. Isso é preocupação de classe média, né? Sim, A classe média pobre. não. Eu tenho visto nos bairros O que eu quero dizer com isso, Aurélio? O cara que já ganha, o homem ganha o salário mínimo, a mulher ganha o salário mínimo, eles já vão carregar a maior parte disso para tentar botar o filho na escolinha particular, essa coisa toda. É complicado. Quanto custa um filho? Pode custar quase que infinitamente, né? Sim, é caríssimo. Mas a questão que eu estou querendo chamar a atenção aqui é de que as pessoas elas não se percebem mais precisando casar. Assim como também não se concebem mais precisando ter filhos. Eu acho que isso, do ponto de vista da história, é mito. Por quê? Quem é que tem filho hoje em dia? Quem errou os cálculos, né? Não. E, na verdade, sempre foi importante isso. Mas, assim, nos meus círculos, eu pergunto, quer ter filhos? Não quero ter filhos. Se alguém tem, é porque houve um erro e aí tinha ainda alguma restrição moral ao aborto, né? Nos Estados Unidos, que tu começou introduzindo a questão, tem até uma teoria de que por que não se concretizou a expectativa de que, por exemplo, Manhattan ia virar uma ilha-prisão, porque eram os filmes, né, de 1900, final da década de 70, início da década de 80, era... Sim, porque da explosão de violência. Freakonomics, que acha que o aborto diminui a criminalidade. Essa tese não está provada. A tese não está provada. Eu acho uma tese picareta e é uma tese que dá razão aos pós-modernistas. Eu dei um nome para essa tese. É a teoria do filho da puta. Não pode dizer isso no canal, que depois põe um pi ali, mas a questão é a seguinte: por que é a teoria? É uma teoria pior do que picareta? Ela diz o seguinte: olha, a criminalidade baixou porque o aborto fez com que o pessoal que ia cometer crimes nem nascesse. Eles até fazem alguns cálculos, dizem assim, ó, o filho da mãe solteira aos 17 anos foi abortado, deixou de nascer, não existe, né? E essa mesma mulher teve um filho um pouquinho mais tarde com alguém casado, pode ter ficado casado 1 ano, 2, mas pelo menos tem uma referência, tem alguém que diz, é esse que vai ter que pagar a pensão de alimentos, né? E isso já diminuiu o problema. O problema continua sendo gigantesco, mas em comparação com o que se projetava no final da década de 70 e início da década de 80, foi reduzido. Claro, teve o Giuliani, teve uma série de outros fatores, a teoria das janelas quebradas, muitas outras explicações, a própria questão econômica, né? Passou aquele período de inflação em dólar ali do final do padrão Bretton Woods, né? Mas uma série de fatores contribuíram. Mas uma das teorias, assim, as mais impactantes é essa teoria aí, a teoria de que o aborto legalizado teria reduzido o número de filhos de mães solteiras. Bom, eu acho essa história um pouco
Sim, a história do que você começou, eu acho um pouco um mito vindo para a história, porque o índice na França tem dados desde o século XVIII, e o índice de ilegitimidade dos filhos, no Brasil também tem, em Portugal, porque a gente registrava, né, nós tínhamos padroado régio, tanto no Brasil quanto na França, quanto na Espanha, e o padroado régio registrava se o filho era legítimo ou ilegítimo. Tinha o registro do filho legítimo, né? Exatamente, não, o padroado régio ele fazia essa observação. Vem cá, os caras são filho de pai casado ou não. Ah, e o índice de legitimidade na França, ele era em torno de 20 a 30%, dependendo da cidade, no século XVIII. O índice de ilegitimidade. Isso tido fora do casamento. E era que o casamento era a regra. E ele chega a 7% em 1970. Depois cai. Depois sobe de novo, sobe de novo. Sobe de novo. Tá, e esse subir de novo se tornou o grande negócio da esquerda. Porque a esquerda nunca foi pegada nisso, na verdade. Porque a esquerda até nos seus modelos reproduziu. E isso não é uma garantia. O modelo de família não é uma garantia para a economia. Porque os soviéticos eram bem claros quanto a isso. Você tem que ser o modelo. Os soviéticos adotaram o modelo um homem, uma mulher, uma família. Eles combatiam pornografia, eles combatiam ter amantes, eles eram extremamente moralistas. O Partido Comunista Francês proibia o divórcio. A menos que. Eles seguiam São Paulo, inclusive, né? Seguiu o Novo Testamento. Eles diziam: você só pode se divorciar se a sua esposa ou o seu marido se virar de direita. Se deixar de ser comunista, aí você tem direito de se divorciar. Sim, se você deixar. É São Paulo, né? Se você deixar de ter em caso de pecado, em caso de adultério, porque o adultério aí, no caso, passou a ser. Adulterar em ideias, né? Ideologia, mas eles reproduzem, né? Aquela coisa, eles são uma reprodução. Aliás, né? Eles são o modelo socialista de desenvolvimento ocidental, ele é uma paródia do cristianismo, né? Deixa de ser uma paródia. Claro. Sim, a gente até comentou isso ao falar dos intelectuais aqui no Brasil, né? Exatamente, no programa dos intelectuais. Mas a questão aqui que eu queria... Mas o que acontece é que até que ponto, e eu tô pensando, não tô com a resposta pronta, eu tô querendo te ouvir e tal, até que ponto essa guerra, uma guerra em curso, da horda pós-modernista, politicamente correta, de ser absolutamente contrária, ferozmente contrária ao nosso modelo de família, um homem, uma mulher, uma família, e eu do outro lado, nós cristãos mesmo, aí eu falo nós cristãos, né? Eu sou católico, mas católico da turma tradicional, não desse sindicato dos bispos aí vermelhos, e os evangélicos mais tradicionais, Assembleia de Deus, por exemplo, que tem um maior respeito pela Assembleia de Deus, que defendem esse modelo, um homem, uma mulher, uma família. Isso tem uma grande importância do ponto de vista econômico e político? Sim ou não? Basicamente, o que garante sempre é a mulher, né? É a teoria esquerdista, né, de que tu nem deve perguntar o nome do pai. A ideia de um homem, uma mulher, uma família, ela é considerada de direita, ultrapassada, fascista, homofóbica. Absolutamente conservadora. Porque diz que o homem tem alguma importância numa família. Essa é uma das grandes brigas. Desmond Morris diria que isso é a família original. Dos últimos 30, 40 anos para que serve o marido? Né? Do ponto de vista da guerra cultural, deveria ser ideológica, óbvio, contemporânea, o homem branco, heterossexual. Não, tanto faz. Aí também tem a questão... Pouca gente era tão moralista no Brasil do que o negro brasileiro na história. Ele era extremamente adepto porque essa era a grande proteção dele, mesmo dentro do meio escravo. Houve rebeliões escravas para garantir que não houvesse separação de famílias. Para garantir que homens e mulheres casados, uma vez casados e escravos casados, tivessem seu canto e pudessem criar seus filhos segundo suas regras de criação dos filhos. Mas a questão não é só no Brasil, né? É de que o homem no casamento ele é combatido ferozmente. A ideia é de que
o homem, se tiver alguma briga, qualquer discussãozinha que houver, qual é o conselho que se dá da delegacia à igreja? Qual é o conselho da igreja, né? Qual é o conselho que se dá para a mulher? Qual igreja? Né? Qual igreja? Mas é basicamente a Igreja Católica, né? Sim, qual? Essa é a Igreja Católica de quem? Existe Igreja Católica... Vai dizer, separa. Está completamente contra a história da Igreja Católica. O católico que disser isso o padre Fábio de Mello. Não nasceu para você. Como é que é o negócio? O que vão dizer? Vão dizer para a mulher se separar do cara. Então separa. O que é um absurdo. A solução é um monismo da solução contemporânea. Não, o que é absurdo. Qualquer problema, separa. O que é absurdo. Né? E o resultado é que, basicamente, esse modelo de... Como é que tu disse? Um homem, uma mulher, uma família, né? Isso é reacionário por si. Não, mas não é... Isso é combatido... Ele não deixa de ser reacionário na perspectiva de Desmond Morris, macaco nu. Porque Desmond Morris advoga o seguinte, que o primeiro casal humano é um casal. Adão e Eva é real. Do ponto de vista evolucionário. Sim, entendi. Não precisa acreditar no livro do Gênesis literalmente, até para os católicos, por exemplo, não acreditam no livro do Gênesis literalmente. A interpretação do Vaticano não é essa e corretamente não é essa. De que seja literal aqui. A questão é que... Agora a questão não, calma, deixa eu terminar o raciocínio do Desmond Morris. Vai lá. O primeiro homem, a primeira família é assim. É um homem, uma mulher, filhos. Por as razões óbvias, né? O homem é complementar à mulher, então ele é um bom caçador e tal, e a mulher é boa de cuidar do ninho e tal, e todas aquelas questões que são biológicas, né? A biologia protege contra a visão do Desmond Morris, de zoólogo e biólogo, que ele é uma visão biológica. E ele diz o seguinte: qualquer modelo alternativo a isso resulta em sociedades fracassadas. E ele demonstra ao longo da história que todas as sociedades que fugiram deste modelo, um homem, uma mulher, uma família, elas se tornaram sociedades fracassadas. E o projeto pós-modernista é um projeto odioso que quer fazer fracassar a sociedade de qualquer maneira. Ela quer a destruição do homem. Né? O ideal máximo dele é Greta. Que ela não aceita nenhuma proposta. Existem várias propostas de como resolver, por exemplo, o problema do aquecimento global, supondo que ele exista. Né? Mas ela não quer discutir nenhum dele. Antropogênico. Supondo que ele exista e seja antropogênico. Mas ela não quer discutir nenhum, porque ela quer destruição. É um projeto destrutivo. É um projeto anti-humano. Ele é contra a humanidade. É uma horda destrutiva como nunca, e autoritária como nunca se viu. Né? E eles sabem que o primeiro inimigo, o inimigo basilar, é esse modelo família, um homem, uma mulher, um casamento, uma família. Eu não concordo que seja contra a humanidade, porque eu brinco, a humanidade é tipo as baratas, né? Ou seja, se morrer 2, 3, 4 bilhões, sobra 13,5. Então é muito difícil de nos exterminar. Eu prefiro não fazer essa conta. Mas vamos lá. Mas eles são contra, com toda certeza, a civilização ocidental, da qual eles emergem, né? Sim. São contra a família tradicional, que são não é só tradicional. Contra o cristianismo. Contra o cristianismo, mas, assim, quando convém, se utilizam do cristianismo. Claro, eles gostam de infiltrar o cristianismo. Então, como é que a gente faz para entrar nessa comunidade? Entra pelo cristianismo. Está valendo, não tem problema. E aí a Igreja Católica foi tomada por dentro, né? Pelo centro, né? E os fiéis foram abandonados. Algumas evangélicas também. Tem a teologia da missão integral, que é dentro dos evangélicos, dentro dos presbiterianos nasceu, por incrível que pareça, uma das tradições mais caras da reforma, o presbiterianismo, que é de origem calvinista, acabou aceitando uma coisa altamente anticalvinista, anticristã, a teologia da missão integral. Mas os cristãos renovados, os cristãos das infinitas denominações cristãs que se tornaram dominantes agora no panorama brasileiro, arminianos, eles têm bastante ideia de
de crescimento econômico, de empreender, de arranjar um trabalho, de constituir uma família. Exatamente. De que o homem manda na mulher. E isso acaba com o recorte racial. Que você botou recorte racial, o homem branco. A Assembleia de Deus, que tem mais de 10 milhões de seguidores, ela é basicamente negra. Sim, mas pensa assim, Aurélio, o homem é Deus, o marido, nessa ordem. Tem isso. Sim. Em algumas dessas denominações. Não. Isso não estou dizendo que funciona. Isso é preconceito visto de fora. Isso aí nunca funcionou. Não, isso é preconceito visto de fora. Mas existe. Não. Eles guardam a tradição ocidental. E a tradição ocidental é a tradição que mais dá voz à mulher dentro do par. Não estou dizendo que não dá voz à mulher, mas tem que obedecer ao marido. Não, e o marido também tem que obedecer ao marido. O marido tem umas regras gerais. Não, ele tem que obedecer também. Ele não pode sair por aí bebendo. Tem uma série de coisas. Tem as regras gerais. Tem as regras gerais que ele tem que cumprir. E quem fiscaliza é ela. A mulher. Tudo bem que o pastor é homem. Tudo bem que o padre tradicional é homem. Até aí tem um certo. Eu reconheço um certo patriarcado na coisa. A figura masculina. Beleza. Isso é um assunto. Isso, dentro do modelo um homem, uma mulher, uma família, esse modelo, o cristianismo nunca foi de obediência severa, porque, claro, traz um pouco isso da primeira fase do estoicismo, o estoicismo original, que era a ideologia filosófica romana, né? Você sabe disso, a filosofia sabe que o estoicismo é a base do pensamento romano. E considerava essa obediência. Né? A mulher saía do dominus do pai para o dominus do marido. Aí depois, com o estoicismo tardio, ela se torna uma sócia, uma companheira. E aí ela é tão importante quanto ele. É esse segundo modelo, o modelo do estoicismo tardio, que o cristianismo adota. E é o modelo que está no cristianismo até hoje. Ele não é de uma obediência cega de jeito nenhum. Não é obediência cega, claro que não. Assim como o homem não pode... Dizer que ele é misógino, que é machista... Ele está subsumindo a regra de Deus, certo? Para começo de conversa. Para começo de conversa. Segundo lugar, dentro da organização da casa, a mulher manda muito na casa mais do que o marido, certo? Não só isso, a educação dos filhos também. Então tem uma série de coisas. Sim, então... Mas o orçamento doméstico, ela tem uma grande influência, até tem uma série de questões aí. Mas ainda mantém a ideia de pré-1988, pré-1970 em outros lugares, de que o homem é o chefe do casal, é a cabeça do casal. Mas isso é por quê? Porque o homem... Mas isso tem uma razão antropológica, para isso o Débora Monroe explica. Porque o Freud explica isso muito bem também, nas suas teorias sociológicas, na parte de sociologia de Freud. A gente conversou isso na semana passada, né? Que não, ele tem a parte sociológica que ele explica isso. Por quê? Porque o homem ele é voltado para o social, a mulher é voltada para a guardia do lar. Então, ao voltar para o social, ele é o representante, ele é o diplomata da família. Isso, exato. Ele é visto como cabeça porque ele é o representante diplomático da família. É o representante político. Exatamente, das político da cidade. É a lógica da família grega. O sufragismo ele está completamente absorvido pelo cristianismo hoje em qualquer nação. Embora a mulher da sociedade grega fosse muito mais restrita. Não. A sociedade grega é toda... aí sim, eu concordo que é. Aí é muito mais... Porque ela é homonormativa. A sociedade grega é homonormativa. Ao ser homonormativa, ela relega a mulher a um papel completamente secundário, né? Completamente submisso. Papel de reprodução, né? E submisso, completamente submisso. Ele exclui a mulher da sociedade. Os romanos, ao tempo que os romanos vão se tornando cada vez menos gregos, no sentido menos fiéis à cultura grega, e eles vão fazer isso, até porque eles dominam os gregos, então eles passam lá, poxa, por que nós temos que copiar quem agora nos deve obediência, né? Isso tira um pouco do prestígio também. E os filósofos romanos criaram sua própria tradição. Acho que isso, o Santo Agostinho reflete muito bem isso. Né? A mulher romana, quando enviuvava ou até se separava, ela passava a ter plena independência. Não, Santo Agostinho, o Santo Agostinho acaba com qualquer traço de misoginia que ainda havia, né?
Santa Mônica. Santo Agostinho já é do final já é do final do Império Romano. Período romano. Exatamente. Mas ele é um desenvolvimento cristão da coisa romana. E o papel de Santa Mônica também na vida dele, que é a mãe, né? É fantástico. Extraordinário. O Santo Agostinho é o santo mais... com o qual mais a gente pode se identificar, né? Com aquela história dele do tornai-me casto, mas não agora. Não, isso é atribuído a ele, não tem registro de que ele tenha dito isso, que ele tenha escrito isso. Eu até acho que não escreveu. Nas confissões? Nas confissões só tá o roubo da pera? Não está dito exatamente assim. O que está dito lá? Não tá, eu pesquisei a frase atribuída. Como aquela do Voltaire, né? O Voltaire teria tudo a ver com o Voltaire, e Voltaire dizer agora, já que a gente está falando de família... Não, já que a gente está falando de família, vamos acabar com uma frase... Vamos concluir, porque a gente precisa concluir com uma frase de Voltaire, aí você pode comentar a frase do Voltaire, que é atribuída a ele. Eu quero que meu advogado, meu contador e minha mulher acreditem em Deus. Eu quero que a minha mulher, o meu contador e o meu advogado acreditem em Deus. Para não me passar para trás. Para que não abusem do poder. Claro, porque para que eles achem, para que eles acreditem que alguém vai castigar eles se eles me traírem. Basicamente é isso. Eu brinco assim. Voltaire era deísta. Voltaire não acreditava que Deus interferisse, que Deus castigasse. Eu brinco assim. Tu já viu alguém ser traído por alguém em quem não tinha confiança? É impossível. Sim, não pode ser traído. Claro. Né? Então, tu sempre vai ser traído pelo teu contador, pela pessoa que tu tem a máxima confiança, pelo teu amigão. Mas o Voltaire não disse essa frase, só para dizer que a frase é atribuída. Mas faz todo sentido do mundo. Faz todo sentido. Pode ser que tenha dito e não foi escrito. Exatamente, mas não tem registro. Mas a questão aqui é a família tradicional, então, voltando à questão... Para a gente encerrar, vamos tentar encerrar. Ela basicamente ela tende a renascer das cinzas todas as vezes. Na Revolução Francesa quiseram higienizar a família, na Revolução Russa pensaram, mas mais para que denunciasse. A Revolução Francesa é mais complexa. Foi lá os kibbutz, né? Que aí realmente conseguiram bagunçar, né? E teve alguns resultados positivos, alguns negativos, né? De experiências para além da família tradicional. Eu acho que agora, no momento atual, é uma pressão contra a família institucional, ou seja, todos os incentivos econômicos, inclusive, são para tentar desfazer a família tradicional, mas ela tende a ressurgir porque é uma tendência, como tu disse, de certa maneira, não só cultural, ela também é um pouco antropológica. Sim, ela remete ao primeiro homem e à primeira mulher. E há uma constante na história universal. Desmond Morris tem razão, absolutamente. Desmond Morris não é cristão nem nada, ele tem razão no ponto. Toda sociedade que abandona este modelo torna-se uma sociedade fracassada, é uma questão de tempo. Nós tivemos várias situações em que se estabeleceu tradições, por exemplo, de poliandria, né? Mas aí são geralmente situações muito anômalas. Existem situações anômalas que são ditadas por guerras, por desequilíbrios. Os germânicos também no começo teve, os homens morriam, o cara, beleza. Morriam. Por exemplo, tipo, o cara pegava a cunhada porque o marido da cunhada ou com o cunhado morreu. Aí ele vai lá e pega. Porque eles tinham, na Bíblia também, né? Eles tinham uma taxa de reprodução muito baixa, então eles tinham que aproveitar qualquer ventre disponível, tinha que ser aproveitado ao máximo. Tem o caso do próprio Henrique VIII. Não, peraí, os reis, os poderosos sempre, é uma outra turma, né? Sim. Não, claro, o cara vai pegar todo mundo. Isso aí é óbvio. O macho alfa. Nós somos a mulher do irmão dele. Nós somos lobos. Não somos leões nesse ponto. Nós somos lobos, macho alfa, a gente tem essa coisa. Não está na nossa natureza a monogamia. É que no caso dos lobos é mais complicado porque, inclusive, os outros machos e as outras fêmeas não costumam se reproduzir. É uma coisa impressionante. Então, acho que se assemelha mais... Na verdade, você pega o gorila a mulher trai. Mas o casamento é uninuclear. É uninuclear
baseado em harém. A gente conversou isso na primeira semana, né? A questão de que tem 2 estratégias de reprodução. O cara é o macho lá. É homem e mulher, os dois. O gorila é o macho e tal. Mas quando o gorila tu investe na família, o gorila... mas se tiver uma oportunidade, tu pula fora. Como e a mulher também. Ela investe no marido confiável, mas se surgir uma oportunidade, ela pega uma variedade genética. Exatamente. É a monogamia. Os gorilas foi fantástico. Eu vi o documentário, você vê as cenas, você fica fantástico. O gorila macho, o primeiro que ele teve que ganhar a guerra, já gastou um monte de energia nisso. Depois o cara tem que dar conta daquelas gorilas todas. As gorilas são grandes. E aí ele tem que dar conta daquilo, ele fica meio cansado, fica lá no canto dele. E aí ela sai por aí passear, que ela já está mais descansada. E aí sempre aparece o gorilinha mais novo lá para se aproveitar disso. Se o gorila percebe, ele expulsa, né? Não, ele vai lá matar o desgraçado, né? Óbvio. O outro foge, né? Para não ser morto. Mas a questão aqui é de que ou enfrenta também para ser o próximo dono. A nossa sociedade também tem isso. Claro. É aquilo que eu te comentei de que, sociedades poligínicas, né? Em que um homem tem várias mulheres. Cria um problema sistemático, que é um número excessivo de gente que não tem nada a perder. Exatamente. Isso não dá cria certo. Uma tensão, um perigo para a sociedade. Né? Tanto que isso, apesar de ser uma tradição árabe e não islâmica, vamos deixar claro, isso não é um mandamento islâmico, é um mandamento árabe, mas como Maomé era árabe, então acabou influenciando todo o modelo. O Irã, por exemplo, continua com o modelo uma mulher, uma família. Várias sociedades islâmicas continuam com o modelo uninuclear. O Egito não mudou muito isso também. É difícil ter harém. Existe, lógico, é admitido, até porque a lei islâmica admite. Mas ele não é um modelo necessariamente universal. Por causa disso, porque realmente não dá certo. Evidentemente que isso não dá certo. Você tem que estabelecer... Tem custos e não é o custo de sustentar as mulheres. Não, é o custo de evitar a guerra civil. A China manteve o modelo homem, uma mulher, uma família na maior parte do tempo como prioritário. E eu digo que a própria sobrevivência da União Soviética, apesar de do ruinoso sistema econômico que ela coloca, que é um sistema ruinoso, por causa dos incentivos, a gente sabe o quanto é ruinoso o socialismo, ao manter a família uninuclear, e a ferro e fogo, eles foram muito piores que os ortodoxos nesse ponto. Tanto é que depois que caiu o comunismo, saiu um liberal geral na Rússia. O pessoal tá bunda lelê. Agora, enquanto vigorou o sistema soviético, vigorou esse modelo. E que ajudou muito eles a manter uma certa... Isso foi um sustentáculo de como fazer com que a economia continuasse funcionando minimamente a partir do modelo familiar. Após os anos 90, após a queda da União Soviética, a sociedade russa é muito firme nessa questão da mulher buscar se casar, né? Até o pessoal critica muito... Não, mas ela casava antes, a questão não é essa. Não, mas a questão de que russas, brasileiras, lituanas, né? Não, russa nem tanto, não. É ucraniana mais. Que vai casar com ocidental. Chega ao ponto que em Berlim você tem mais casamento com o ucraniano do que com o alemão, porque o ucraniano o homem também tem essa... Mas a questão é que elas buscam casar dentro da Rússia ou fora da Rússia. Sim, isso sim. Tá? Enquanto que a mulher ocidental, a americana, de esquerda, pelo menos... Ela quer fazer carreira primeiro para depois a europeia, né? A europeia ocidental, tipo Alemanha, França... primeiro pós-doutorado, depois o namorado. Isso. E aí não tem mais filhos. Aí a taxa de natalidade é 1, alguma coisa. Um problema fiscal eu acho gigantesco. Não, né? eu não quero definir o que as mulheres devem pensar, ou fazer ou não fazer. Agora, esse modelo, primeiro pós-doutorado, depois namorado, não acho que ele tenha futuro. A Camille Paglia, aquela super feminista dos anos 80, 90, ela diz, não dá certo. Claro. A gente precisa, inclusive,
inventar um sistema que seja mais tolerante para que as mulheres tenham filho ali pelos 20, 25 anos, e não aos 35, e que casem e que criem esse filho junto com uma figura masculina. E que seja uma figura masculina que fique lá. E que seja respeitada e que tenha autoridade. Porque a autoridade masculina tem uma influência sobre a psique da criança, sobre o desenvolvimento da criança, que é fundamental. Isso aí não. Isso é biológico, gente. Não é. Mas então, isso não é ideológico. Até a Camille Paglia, que defende o Sanders, né, dentro do Partido Democrático, ela odeia a Hillary Clinton, né? Ela diz, olha, essa questão do acabar com o casamento, de as mulheres escolherem entre a carreira e os filhos e optarem sistematicamente pela carreira, a questão de como é que é do transexualismo imposto, assim, é a moda de fazer a ressignificação, como é que se diz? De fazer a cirurgia de transexual, ela diz, se eu tivesse nascido nessa geração, eu certamente estaria enlouquecida por essa loucura que é essa pressão para que o guri mostrou alguma coisa, então é transexual, vamos fazer a cirurgia, inclusive, ou dar hormônio e depois ele faz a cirurgia um pouquinho mais tarde, com consequências de muitos suicídios, porque tu fica entre nada e lugar nenhum. Isso acontece muito lá nessa cultura da família moderna. Tem uma série de televisão que até deve ser boa, não vi, que é Modern Family, né? Sim, e eu vi ano passado Years and Years. Aí ele, não sei se tu viste, mas eles pegam assim, o Trump joga uma bomba nuclear numa ilha artificial chinesa, a sociedade tem toda uma transformação, e na Inglaterra assume tipo um Trump, vamos dizer assim, que é uma mulher de direita e que faz toda uma loucura. Mas o mais engraçado é que eles partem, o ponto de partida deles é uma sociedade, digamos assim, pós-moderna, pós-tudo, já bem desenvolvida. Então, entre as coisas peculiaríssimas que eles apresentam como se fosse a coisa mais natural do mundo, além, claro, dos casamentos gays, sem problema quanto a isso, é que uma filha de uma das famílias, né, tem que contar alguma coisa, e a família meio que já torcendo, né, que ela seja gay ou seja transexual, e ela diz que é transhumana, e aí a família se revolta. Então, há toda uma ideia de desconstrução de tudo. Sim, né? sim. De um vale tudo onde é um projeto de fazer fracassar a sociedade por outros meios que não conseguiu. Tentaram lá atrás fazer fracassar a sociedade, não conseguiram, agora vamos tentar pelo ataque à família. Eu posso. Regis, só para encerrar. Sim, tá, encerra que eu encerro. A Camille Paglia ela também diz: olha, se tu for estudar história, tu vai ver as sociedades em que começa a valer tudo. Então, ela concordando com a tua observação, ainda que por caminhos independentes, ela diz: Roma, lá pelas Santas também, a família começa a ser muito questionada e é um período de decadência. As civilizações, quando entram nesse questionamento da própria família, elas entram em decadência. Claro que ela pega muito pessoal de classe alta. Roma não está bem definido, isso eu tenho... Mas ela tenta fazer essa ponte para a sociedade americana. Sim, 30 anos. Sim. Eu tenho vários questionamentos sobre várias questões. A gente vai ver isso nos outros programas e tal. Eu tenho várias dúvidas, na verdade. Mas sobre o modelo homem, mulher, família, eu não tenho nenhuma dúvida. Fica tranquilo que ele sempre ressurge. Tomara. Morre 1 bilhão, 2, mas... Não, mas não quero que sejamos nós. Beleza. Grande abraço. Até a próxima.